Estamos voltando com Memória.doc pela TV Assembleia, a imagem da cidadania. Professor Dinho, nós falávamos um pouquinho sobre o regime militar, a chegada do regime militar, a importância que teve o movimento do campo na sua contribuição para que houvesse esse movimento militar revolucionário, não é? E eu lhe pergunto, nesse contexto, o que o golpe militar propunha era a modernização da agricultura. A partir deste início do movimento de 64, houve essa evolução mesmo, não? Houve um processo gradativo de desenvolvimento, principalmente a partir do terceiro presidente, que foi o presidente Médici, né? Eu costumo até brincar com os meus alunos, é uma forma de memorizar, né, o nome dos 5 presidentes da ditadura militar, que é Kakomé-Jefi. Kakomé-Jefi, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. No governo Médici, houve o tão famoso milagre econômico, que todos sabem que é um milagre entre aspas, que houve esse desenvolvimento, né, dos trabalhadores e das terras e da modernização do campo. No entanto, a modernização ela favoreceu também aos proprietários, aos latifundiários. Tanto que tinha a UDR, que era a União Democrática Ruralista, que ela favorecia aos proprietários. Então ela meio que se contrapunha ao chamado Fundo Rural, que é o fundo para os trabalhadores do campo, o Fundo Rural. Que a partir do presidente Médici, depois o Geisel também, houveram grandes políticas de desenvolvimento urbano nas antigas periferias. Sim. Então houve até um êxodo, né, que é o chamado êxodo urbano em algumas áreas. As pessoas saem dos centros urbanos e vão atender aos campos, transformando os campos também em novos centros urbanos. Foi muito importante, por exemplo, a Campina Grande. Campina Grande houve um desenvolvimento industrial tão magnífico que existia até a possibilidade de mudar a capital. Daquela época de ouro da Sudene. Exatamente. Né? A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que quem era o superintendente era Celso Furtado, grande historiador. Pombalense. Pombalense, famoso, e que ele sentiu a necessidade do crescimento e se sensibilizou pelos trabalhadores do campo. No entanto, a Sudene ela foi usada também, infelizmente, por motivos políticos e acabou enriquecendo as pessoas que não eram necessariamente as pessoas do campo. A indústria canavieira, muito forte, o Brasil, o país do açúcar, da cana-de-açúcar, não é? E a partir, parece que do movimento revolucionário, da ditadura militar, parece que houve um arrefecimento, a indústria canavieira foi caindo, né? E hoje o retrato não é muito bonito. É verdade? É verdade. A competitividade também com outras áreas, até mesmo com Pernambuco, deu uma certa dificuldade para a indústria canavieira da Paraíba, e até porque a Paraíba, ela sempre, a partir do século XVIII, ela deu muita atenção a outra indústria, que é outro tipo de ouro, que é chamado o segundo ouro branco da Paraíba, né? O primeiro ouro branco é o algodão, tanto que tem a marca ouro branco, né? Mas o segundo ouro branco seria o algodão. O algodão do interior da Paraíba, desde o final do século XVIII, início do século XIX, ele abastecia a Revolução Industrial Inglesa. Tanto que a Great Western, de Campina Grande, a estrada de ferro, ela ajudou muito no desenvolvimento de Campina Grande e das redondezas por conta dessa valorização desse produto máximo, que é o produto do algodão. E a nossa Campina ficou conhecida como a Liverpool brasileira. Liverpool brasileira. Foi considerado o segundo melhor algodão do mundo. Só perdia para o Cairo, no Egito. É muito bom saber que as regiões interioranas da Paraíba, a partir da década de 70, tiveram um apoio governamental para o desenvolvimento das terras. Aí a problemática, sublinhando bem, é para o desenvolvimento das terras e não dos camponeses. E isso fez com que, na década de 80, os camponeses levantassem de novo a bandeira do João Pedro Teixeira, que é vamos fazer movimentos
Só que esses movimentos eles não estavam mais encabeçados como ligas camponesas. Aí já vão os movimentos relacionados aos movimentos sem terra. Professor Dinho, qual a importância no contexto dessas entidades rurais, desses movimentos sociais, qual a importância, repito, da igreja, das pastorais, da igreja católica, da igreja evangélica, em termos de apoio aos trabalhadores do campo e às demais entidades da comunidade, da sociedade? A igreja, ela tem uma proximidade com o trabalhador porque ela consegue conglomerar, consegue agregar muito facilmente esse trabalhador do campo, porque é um trabalhador que ele precisa ter fé. Precisa ter fé que a chuva vai cair, precisa ter fé que vai fertilizar o solo, precisa ter fé que vai frutificar e precisa ter alguém que reze por ele, né, por esse trabalhador. Então aconteceram, por exemplo, duas grandes manifestações desde o século XVIII até hoje que são muito importantes, que é o ronco da abelha e o quebra-quilos. Tanto o ronco da abelha como o quebra-quilo tem a participação ativa da igreja ali, ajudando as pessoas a se conglomerarem, né, se agruparem e não deixarem que as forças ditatoriais diminuíssem suas participações. E logo depois da ditadura, né, a partir de 1985, o movimento de pastoral, o movimento de acolhimento e de esclarecimento pacífico dos trabalhadores do campo foi fundamental. Até hoje nós encontramos ações feitas pela Igreja Católica, pela Igreja Protestante, durante muito tempo também com a atuação da própria fraternidade maçônica, a própria maçonaria teve um olhar muito favorável também para os trabalhadores, porque sabe que é da terra que a gente vive. Então é da terra que a gente vai tirar o nosso fruto, é da terra que a gente vai sobreviver. Professor Dinho, me fale sobre o MST. O MST que está tomando conta deste país, não é? Fechando estradas. Aqui na Paraíba está um caos. Quando começou o MST aqui na Paraíba? O senhor lembra, não? Lembro. Aqui na Paraíba começa por volta de 1979, 1980. A gente não tem exatamente a data. Eles se autodeclamam, né, aniversário do movimento MST, logo depois da ditadura militar. Então, a partir de 1985, está bem consolidado o movimento de sem terra. Em 1990, na década de 90 toda, o MST ele é uma grande potência e hoje nós estamos no século XXI. Existem algumas problemáticas quanto aos princípios do MST. Porque a problemática está no entendimento básico do que é reforma agrária. Reforma agrária não é tirar terra de gente rica e dar para gente pobre. Isso não é reforma agrária. Reforma agrária é um entendimento, é uma pesquisa, é um grande levantamento sobre as terras produtivas e não produtivas, aproveitar aquelas que não têm tanta produtividade ou improdutivas, fazer um mapeamento e uma distribuição para que se tornem produtivas e, ao mesmo tempo, dê subsistência e enriquecimento para toda uma nação. As áreas ocupadas no estado da Paraíba hoje, são muitas já, não? São muitas, inclusive com problemas ainda com as questões indígenas. A gente vê, por exemplo, o território de Jacumã, toda aquela área ali, pegando até o Conde, às vezes até as proximidades de Pitimbu, tem índios que são ainda da época dos Tabajaras, que estão reclamando aquela terra para si. Não é? Que coisa. E muita gente que conseguiu a sua terra realmente com as condições corretas, judiciais, né, lícitas, legais, estão vendo suas áreas ocupadas e invadidas. E a problemática das paralisações nas grandes rodovias. Isso impede a vida, inclusive deles. Além desses movimentos citados, né? O tempo passa rápido, a gente não dá nem tempo de conversar com o que a gente queria, mas me fale sobre outros movimentos sociais que hoje tomam conta da vida da sociedade paraibana. Tem alguns movimentos que são bem interessantes, né? Principalmente quando a gente fala sobre as questões de gênero. Existiu algumas marchas, né? As marchas que aconteceram no mundo também estão se refletindo no Brasil e a Paraíba, ela é quase em tempo real. Por exemplo, existiu a famosa Marcha das Vadias. Na Europa, aconteceu em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e na Paraíba, concomitante, ao mesmo tempo, que foi uma luta contra o machismo. A Marcha das Margaridas, que faz inclusive referência a Margarida Maria Alves, que foi assassinada. A população tem apoiado esses movimentos todos, professor Dinho? A movimentação toda, ela tem suas lideranças. Cada movimentação tem a sua liderança.
Dependendo de como ela é encaminhada, a população ela se congrega, a população ela repulsa ou a população é alienada. Isso é um problema grave. A alienação a partir das movimentações sociais. Na Paraíba, existe uma boa organização, tanto manifestação de gênero, manifestação de diversidade étnica, indígenas sabem se organizar. É impressionante que muitas vezes os indígenas se organizam melhor do que aqueles que se dizem civilizados e chamam os índios de não civilizados. Os indígenas são muito bem organizados e têm conseguido grande participação. Professor Dinho, eu quero agradecer não apenas por tê-lo ao programa, não somente por isso, mas pela aula. Eu aprendi muito aqui ao ouvi-lo, tá ok? Muito obrigado pelo convite. Deus lhe abençoe, que você continue com essa inteligência, sendo este carioca paraibano, né? Paraioca. Paraioca, não é? E muito obrigado pela participação no programa e aos alunos que estão aqui. Fico feliz pela sua audiência também, amigo telespectador. Até o nosso próximo Memória.doc. Valeu, rapaz.